Então a gente vai continuar a nossa leitura aqui pelo capítulo 6 de Mateus. Quem vai ler hoje sou eu. Capítulo 6. Cuidado para não praticarem a justiça de vocês diante das pessoas, para serem vistos por elas. Caso contrário, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Quando der esmola, não mande tocar a trombeta à sua frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelas pessoas. Eu lhes garanto, já receberam sua própria recompensa. Mas você, quando der esmola, a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita está fazendo, de modo que a sua esmola seja dada em segredo, e seu pai que vê no segredo recompensará você. Quando rezarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de rezar em pé nas sinagogas e esquinas das ruas, para serem vistos pelas pessoas. Eu lhes garanto, já receberam a própria recompensa. Mas você, quando rezar, entre em seu quarto, feche a porta e reze a seu pai que está em segredo. Seu pai, que vê no segredo, recompensará você. E ao rezar, não fiquem repetindo palavras inutilmente, como fazem os gentios. Eles pensam que serão ouvidos por causa do exagero de palavras. Não sejam como eles, porque o Pai de vocês conhece as necessidades de vocês antes que vocês lhe peçam. Portanto, rezem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque, de fato, se vocês perdoarem as faltas das pessoas, também seu Pai Celeste perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem as pessoas, seu Pai também não perdoará as faltas de vocês. Quando jejuarem, não façam cara de tristeza como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para que as pessoas vejam que estão jejuando. Eu lhes garanto, já receberam a própria recompensa. Mas você, quando jejuar, perfume a cabeça e lave o rosto. Assim as pessoas não perceberão que você está jejuando, mas apenas seu pai, em segredo. E seu pai que vê no segredo o recompensará. Não ajuntem para vocês riquezas na terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões arrombam e roubam. Ajuntem sim para vocês riquezas no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o olho for bom, seu corpo inteiro ficará iluminado. Porém, se o olho for ruim, seu corpo inteiro ficará escuro. E se a luz que existe em você é escuridão, quão grande será a escuridão mesma? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu lhes digo, não se preocupem com a vida de vocês em relação ao que vão comer ou beber, nem com o corpo de vocês em relação ao que vão vestir. Acaso a vida não vale mais do que comida e o corpo mais que a roupa? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o Pai de vocês que está nos céus as alimenta. Por acaso vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, com as suas preocupações, consegue prolongar a própria vida um pouco que seja? E quanto à roupa, por que vocês se preocupam tanto? Aprendam com os lírios do campo, como crescem, eles que não trabalham nem fiam.
E eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua majestade, nunca se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no fogo, não fará muito mais por vocês, tão fracos na fé. É uma pergunta, né? Não fará muito mais por vocês, tão fracos na fé? Portanto, não vivam preocupados dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Com o que nos vestiremos? Porque são os gentios que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de tudo isso. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas ficarão garantidas para vocês. Assim não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Capítulo 7. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem, e serão medidos com a medida com que medirem. Porque você repara no cisco que está no olho de seu irmão, e não percebe a trave que está em seu próprio olho. Ou como poderá você dizer a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem no seu uma trave? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é sagrado, nem joguem as pérolas de vocês aos porcos, para que eles não as pisem e, voltando-se, despedacem vocês. Peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e lhes será aberto, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate se abrirá. Quem dentre vocês, se o seu filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma cobra? Então, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos próprios filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Portanto, façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Esta é, de fato, a lei dos profetas. Entrem pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que tomam esse caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de cardos? Toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore ruim produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e jogada no fogo, de modo que vocês os reconhecerão pelos frutos deles. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem de juízo, que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa, e ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Ao contrário, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. A chuva caiu, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e bateram contra essa casa, e ela caiu, e foi terrível a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com seu ensinamento, porque ele as ensinava com autoridade
e não como os seus doutores da lei. É isso. Este foi o capítulo 7. E aí? Alguém quer começar falando coisas? Eu não sei nem por onde começar. Eu É, sei. muita Eu sei, eu sempre sei por onde começar. dica. Essa passagem aqui de capítulo 7, versículo 24, foi a passagem que o pastor do Pedro leu para mim quando Pedro levou eu na igreja dele, a única vez que eu fui na igreja dele. Você não se lembra, né, Pedro? Não, não lembro. Foi essa da rocha, da casa construída sobre a rocha. É, que legal. Vai começar pelo fim? Não, não, eu só quis fazer essa observação mesmo para vocês verem como eu lembro das coisas. Ah, tá. Olha Isso só. foi lá em Moema? Foi. Bom, eu não lembro. Olha como eu estou sagaz. E aí, vamos começar falando sobre as coisas aqui. É, a parte do jejum, né, que também me chama a atenção, que é quando os hipócritas jejuavam e ficavam né, faziam cara de sofrimento e tudo mais, para Uhum. mostrar que estavam jejuando. E, e aí Cristo fala que eles já terão a sua própria recompensa, né? Aí eu tava Sim. pensando, será que no contexto da época o jejum era para se obter recompensa? Por isso que Jesus faz menção dessa expressão? O que vocês têm a dizer? É uma dúvida minha mesmo. Eu não sei. O Pedro eu acho que vai responder melhor, mas eu vou falar para vocês uma experiência que eu passo, né? Porque eu faço jejum todos os dias. Quando eu chego na igreja, aquelas senhoras que lá trabalham sempre vêm me oferecer comida. E aí eu sou meio que obrigado a falar que eu tô fazendo jejum, entendeu? Porque pega até mal eu ficar recusando comida o tempo inteiro. Entendi. E você, Pedro? Então, na verdade, o capítulo 6 é a continuação, né? E o 7 também, do Sermão do Monte. E na semana retrasada, quando a gente estava lendo, eu até comentei que Jesus ele estava ensinando ali totalmente o oposto a tudo que as pessoas estavam praticando, né? Então, assim, Jesus veio para mostrar, na verdade, que tudo que eles estavam praticando estava sendo de uma forma errada, mas não porque ele está criando coisa nova. Eu até marquei aqui na minha Bíblia, já faz tempo, né? Isaías 29:13, que fala Hum, assim: O Senhor diz: Esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Quando fala da oração, pesado, né? hein? Quando Jesus fala da oração. Pesado. Porque o que Jesus está criticando aqui é uma coisa que sempre existiu. Ele está criticando pessoas que aparentavam ser uma coisa que não são. Então, Sim, você vê aqui no capítulo 6 falando da oração, do jejum, da da riqueza, esmola. né? Aonde nós estamos investindo as nossas coisas, a preocupação que nós temos do dia a dia. E, e Jesus está mostrando para a gente que a visão que nós temos que ter é a visão do reino, né? Da salvação, e não das coisas deste mundo. Então, Sim. as pessoas faziam jejum com o intuito de mostrar para os outros que ele é um espiritualmente mais elevado. E aí Jesus fala: não, não é assim. A oração é a mesma coisa. Você ficou repetindo, falando em voz alta e tal, mas não é assim. Tem que ser de coração. Não que esteja errado essas coisas, porque você vai ver os profetas, eles quando ficavam nervosos, eles rasgavam as roupas, né? Jogavam terra em cima da cabeça, fazia aquela coisa assim, nossa, tipo, que é comum lá do Oriente, né?
essa demonstração de sentimento que nós não temos, né? A gente tenta esconder mais, mas lá naquela época eles mostravam, né? E aí, Aham, não que esteja errado, mas que com o tempo muitas pessoas faziam isso para se aparecer, entendeu? Não sim. era de verdade, né? Profetas É, faziam isso, mas era de pra... verdade. pessoas faziam isso para mostrar que são superiores que as outras, né? É, E exatamente. E aí Jesus está mostrando que, na verdade, tudo tem que ser feito de coração, né? sim, Então, para é ajudar mais por nesse ajudar sentido. a pessoa, né? Tanto que no Exato. Antigo E Testamento você vai encontrar Deus falando sobre o jejum também, né? Que, tipo assim, ó, o sacrifício que eu quero, o que eu quero que vocês façam é a caridade. Eu quero que vocês cuidem dos órfãos, das viúvas, e depois vocês vêm aqui oferecer sacrifício. E aí Jesus vai no mesmo sentido. Jesus não contradiz com o Antigo Testamento, ele vai no mesmo sentido do Deus do Antigo Testamento, sabe? Porque ele, uhum, ele é o mesmo Deus. Só que ele veio aqui e veio mostrar para novamente como que tem que ser feito, né? Ele sim. veio E para uma mostrar o coisa, que ele. pode Perdão. falar, Gabi. Pode falar. Aí, eu ia dizer assim que Jesus veio para mostrar o que é que eles estavam querendo dizer com a lei, não Não, é? Uhum, exatamente. E outra, ele veio mostrar que as pessoas elas começaram a idolatrar. Isso aqui é idolatria, né? As pessoas estavam idolatrando as tradições. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu percebi essa semana, tá? Eu tava assistindo alguns reverendos e pastores por aí, até mesmo padres. E eu percebi que as pessoas, elas começam a idolatrar as coisas. É muito fácil idolatrar as coisas. Eu até mandei um vídeo pra Esther de um cara falando sobre os mandamentos de Deus. E ela concordou bastante com as coisas, mas assim, é muito fácil as pessoas idolatrarem as coisas. Quando você se pega fazendo alguma coisa, você está idolatrando alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, eu dou uma chave de fenda pro Pedro. E aí o Pedro todo dia ele fala: "Caramba, eu lembrei, eu tenho essa chave de fenda", e vai lá e usa ela. Vamos supor, para qualquer fim. Aí, quando ele se vê, ele fala: "Caramba, que bom que eu tenho essa chave de fenda. Olha, essa chave de fenda salva a minha vida". Pronto, ele tá idolatrando já, entendeu? E aqui as pessoas começaram a idolatrar, elas começam a idolatrar os costumes. Elas começam a idolatrar os mandamentos. Os mandamentos, entendeu? E elas não fazem isso por causa de Deus. Elas fazem isso por idolatria à tradição. E é idolatria. uhum, Então, e é aquilo uhum. que eu sempre falo, né? É a pessoa achar que o cumprir por cumprir vai ser salvo. Não, você deve cumprir a lei porque você já tem Cristo no seu coração. Primeiro você recebe a Cristo, depois você vai ter capacidade e ânimo para cumprir alguma lei, depois de obter a fé. Agora, quando as pessoas invertem a ordem dos fatos, né? Não, primeiro eu começo a cumprir aqui a lei, tem que cumprir lei. Aí depois Cristo vai olhar pra mim e falar: "Nossa, esse cara é bom mesmo, hein, vou salvar ele". Isso também é um tipo de idolatria, né, a idolatria da lei, da tradição, coloca a tradição, a lei acima da salvação, acima da fé em Cristo. É um pecado tremendo Sim. isso. Não, Olha exatamente. o que, olha o que Isaías também falava, né? Isaías capítulo 1, logo no comecinho, versículo 12, Deus falando com Israel. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazer ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova e os sábados e outras festas religiosas, pois o pecado de vocês estragam tudo isso. As festas de lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou Olha, cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se e purifiquem-se. Não quero mais ver as suas maldades. Parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom. Tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Então você vê que é a mesma coisa. Se você olha, ler esse capítulo e ler o que Jesus falou, tudo que Jesus falou aqui é a mesma coisa. As nossa, não viúvas e foi por os falta de órfãos, né? aviso.
Não foi Sim. por falta de aviso. Que E olha ali, acho só, que em João, né? Que Jesus vai falar das viúvas e dos órfãos, né? Sim, exato. E não estava cumprindo a lei? Estava cumprindo, estava fazendo a festa, estava fazendo tudo. exatamente. Só que o Mas coração cada totalmente vez que eles pervertido, né? e cada vez que eles cumpriam a lei, pior ficava para eles. Então, era melhor parar e se voltar para Deus novamente, para depois pensar em cumprir alguma coisa. Imagina você fazer as coisas para Deus na igreja e Deus falar que ainda tem nojo do que você está fazendo. Porque É, você não trata as pessoas como deveriam ser tratadas, né? como deveria tratar, Você não cuida exatamente. de ninguém, você É não, porque não é olha muito para as fácil, se pessoas. você for ver, cair nisso. Porque a pessoa chega e fala: bom, eu vou fazer um sacrifício do meu tempo aqui e vou dedicar meu tempo aí à igreja. Aí quando eu saio da igreja, eu falo: pronto, cumpri já o que eu tinha que fazer. Agora eu vou voltar, sei lá, xingar quem torce pro outro time, Aham. é, fazer merda na vida, entendeu? Uhum. Exato. Então, a pessoa se coloca. É muito fácil cair nisso, se for ver. Quem aqui nunca caiu nisso? Não, isso é Não tem. verdade. Isso vira um loop eterno, né? Um costume. Costume, literalmente. Por Bem isso que interessante essas passagens aí dos profetas, viu? Isso aí eu não li ainda, não. Um dia eu vou eu, ler. eu, É eu por já isso tinha que lido. é por isso que aqui Jesus fala no capítulo 7, 21, aquelas pessoas que vão dizer, né, Senhor, em teu nome não fizemos isso e aquilo, né? Não anunciamos a mensagem. E aí Jesus vai falar, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Então imagina as pessoas que se dizem crentes, que diz isso, diz aquilo, e aí vai chegar na hora da Cumpre, né? volta de Jesus, não vai ser salvo. Simplesmente, Sim. porque Jesus não conhece essas pessoas, tem nojo dessas pessoas, né? No Apocalipse fala, porque vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos, eu vou vomitar vocês na minha boca. Então, imagina, Deus tem nojo desse falso cristianismo. Pior do que um É, ateu. Então, é muito forte isso, né? Porque o ateu é frio, né? Exatamente. é, E ele tem, ele é e o filho de ateu tem uma vez. mais chance de se converter do que a pessoa que está morna dentro da igreja. Temos um exemplo Mas, entre nós? Não dá para saber, né? Lógico Aí que temos. não dá Eu. porque é o Eu era trigo no meio do ateu. joio. Ah, não. Mas eu digo na pessoa que é morna, né? Não dá para Ah, não, saber. sim, sim. Não, Porque aí é eu o já não trigo, sei. porque é o trigo que tá tá no meio do joio. é, Ou o joio que tá no meio do trigo. Tanto Não, faz. mas todo mundo aqui trabalhou hoje o dia inteiro, tá cansado. Só por entrar aqui e se interessar, por rever conhecimentos que já tinha, ou ver pela primeira vez, entendeu? Já é algo Sim, positivo. com certeza. Porque a maioria das pessoas vai lembrar da igreja, depende da igreja que frequenta, ou no sábado ou no domingo, Aham. né? isso é E o resto da verdade. semana não, nem sabe que existe Bíblia. Exatamente. Então, Isso é verdade. realmente. Essa passagem que você leu, Pedro, foi de Isaías, né? Capítulo 1. É o E livro de Isaías. Olha, e já faz muito tempo, viu, que eu não leio Isaías, que eu acabei ficando assim mais nos livros do Novo Testamento. Mas é muito bom a gente, assim, rever também Uhum, essas falas de Deus direto com o povo de Israel, porque Jesus está repetindo, né? Quando eu falei, uhum, nossa, tipo assim, voltou à minha memória, porque é exatamente o que Jesus fala. Então, ou seja, Jesus estava lá também. Ele estava uhum. lá também no início, não, com o e tem povo de Exatamente. outra Israel. coisa sobre os profetas. Eu tava vendo um cara essa semana, né? Pra você ver a tamanha importância dos profetas. Esse cara que eu tava vendo, ele é meio doido, tá, gente? Então, assim, o que eu vou falar aqui agora, eu não sei nem se é heresia. Mas esse cara é bem inteligente. Ele falou que, inspirado por Deus mesmo na Bíblia, ele falou para tomar cuidado com a Bíblia, porque ele falou que inspirado por Deus mesmo na Bíblia é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Torá, né? E ele falou que os livros dos profetas. Ele falou que é a única coisa que é inspirado por Deus na Bíblia. E, e para você ver o tamanho a importância, né? E esse cara, ele é cristão. Então, para ele, o Novo Testamento é importantíssimo também.
Mas ele falou que ali é mais um relato do que algo inspirado por Deus, que eu acho que todos vocês são contrários a essa opinião. É, Uhum. claro, porque no Novo Testamento Paulo fala que ele tá escrevendo também por inspiração de Deus. O Novo Testamento Então, também é escrito por inspiração e inclusive tem até um raciocínio lógico para isso, né? Que é a questão da separação dos tempos, das características de cada pessoa que escreveram das histórias em que elas focaram e que se encaixou perfeitamente o livro. Então, assim, uhum, até de forma lógica e sistêmica foi inspirado, porque nenhum outro livro teria tanta precisão, com tantas diferenças e gaps de tempo e pessoas diferentes escrevendo, para os textos se encaixarem, se encontrarem tão perfeitamente. Então, eu dos discordo. 4 evangelhos, né? Então eu discordo assim por uma questão de fé e por uma questão de raciocínio lógico também. Entendi. Mas mais para Uhum. exemplificar mesmo. E É. aí, uma coisa que diz aqui, que contradiz também o que a gente falou na leitura passada, no vídeo passado, né? É a questão da esmola. Porque aqui, Jesus está falando para você fazer o bem sem sair tocando cornetas, né? Sem ficar escandalizando isso. Mas a gente chegou à conclusão na semana passada que seria interessante sim você filmar isso com o intuito de outras pessoas irem fazer também, né? Então, Uhum. tem 2 sentidos isso, né? Tem 2 sentidos. Eu acho que também é, Cristo, Deus, ele olha bastante a sua intenção. Tem pessoas que vão realmente fazer uma filmagem para as pessoas verem o quanto elas são boas. E tem pessoas que vão fazer uma filmagem para que alcance o máximo de pessoas e isso incentive a repetição daquela ação. Eu acho que aí vai muito da intenção do coração e que com certeza Deus está muito a par disso. Então, Não, é que na semana retrasada, quando a gente falou sobre isso, a gente estava falando sobre o sal e a luz. Nós somos sal e luz deste mundo. Então, uhum, assim, a lamparina é para iluminar e tal. Aí, não é que no sentido de aparecer, mas é no sentido Sim. de a gente fazer a diferença no mundo. Então, Exato. então tipo assim, não é que você vai fazer uma caridade escondido. Você pode fazer uma caridade também e divulgar, mas o problema está na intenção que você vai divulgar, entendeu? Que é o que Jesus está criticando aqui, não é o ato em si, mas é o que está. Qual é a intenção da pessoa? Tudo aqui que Jesus está Hum. passando, entendeu? Tanto que na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim: não façam como os pagãos que ficam repetindo, repetindo. Aí depois ele passa a oração modelo. Então, certo. não é errado você fazer a oração do Pai Nosso várias vezes, não é errado. Jesus ensinou. Mas qual é o Uhum. sentido disso para a gente fazer? Se você estiver repetindo, repetindo à toa, como muitos que nem na Igreja Católica é repetido, pô, tá errado. Não tem que orar assim, de uma maneira fria, porque você Isso é acha que uma vai dúvida. ser. Eu vou orar, eu vou rezar 40 Pai Nossos aqui, porque eu sou mais elevado do que o outro que rezou 3 Pai Nossos. Entendeu? Paganismo. Isso é paganismo. Você está querendo alcançar algo só porque você rezou 50 vezes? Não. Se você rezou uma aqui e tal, reza de outra, depois você ora de outro jeito e vai embora. O importante é o que está dentro do seu Uma coração. conversa, né? É uma conversa. Quem Exatamente. conversa com seus amigos não conversa a mesma coisa sempre que se vem. Sim. Então, e é Uhum. uma dúvida que eu tenho isso. Os evangélicos são contra rezar esse Pai Nosso do jeito que está escrito aqui? Não. Não. Eu não vejo isso. Eu vejo o Não. pessoal rezar Pai Nosso na Igreja Católica. As outras eu não Ah, vejo, não. mas tem, De viu? vez em quando alguém faz uma oração Pai Nosso, não tem É. problema. Ah, é? Tem isso. Ave Na Maria, não. presbiteriana,
Ave tem. Maria não. Ave Maria não. Mas ele tá incompleto, né? Na Bíblia evangélica tem uma parte que não tem. Na É? Bíblia católica. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte não tem. Ah, interessante. Isso aí é do versículo 13 que você tá falando, né? Isso. É que ele tá em Na, colchetes também. Eu tenho que ver o porquê que ele tá em colchetes. Tem notas de rodapé? A Bíblia aí de vocês? a minha não tem. A minha não tem. Esther? Eu não tô com a Bíblia agora. Então, pode ser que esteja incompleta mesmo. Eu já peguei algumas coisas incompletas aqui nessa Bíblia, alguns versículos faltando. Isso é fato. Isso eu peguei já mesmo. Na Mas, IPB fazem essa oração. mas então, eu acho que falando das orações, que é uma coisa importante, é um tema muito importante da gente abordar aqui. Essa é uma oração modelo desde que você preste atenção nas palavras que você está proferindo. Eu já vi muita gente rezar isso aqui errado. Né? E saiba o verdadeiro significado do que você está falando nisso aqui, né? Sim. Agora, Ave Maria é realmente, isso já é uma coisa exclusivamente católica, né? Eu não vejo isso em vertentes protestantes. Mas é uma oração bonita também, em que você está falando basicamente o que o anjo Gabriel falou quando ele encontrou Maria, né? A oração da Ave Maria é isso, né? É esse trecho da Bíblia. Mas como é que é mesmo? É Ave Maria cheia de graça, né? Ave Isso, Ave Maria Maria cheia cheia de de graça. graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Deus, Maria, rogai Maria por de nós, Deus. pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o Santa Então, Maria não tem. É só o Ave Maria que é o. exatamente. Do O Santa Ave Maria Maria também. é o que o anjo fala, mas não é porque o anjo falou alguma coisa que você vai repetir o que ele falou. Você vai ver o anjo conversando com um monte de profetas. Você não vai ver ninguém repetindo o que o anjo fala para outros profetas. Entendeu? Não que Exato. seja maior ou menor, mas não faz sentido você repetir o que o anjo fala para alguém que já morreu. Então, eu acho que até faz sentido. No seguinte sentido, Mas para quê? quando você repete alguma coisa, o pessoal de outras religiões que não são cristãs, por exemplo, o budismo e tal, chama isso de mantra. Porque o que é um mantra, né? É você repetir até isso ficar gravado na sua cabeça de alguma forma e isso impactar como palavra, como verbo, a sua vida. Mas Então o pra mantra. E o mantra pode ser qualquer coisa, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de um mantra que é repetido por pessoas de autoajuda por aí. Ah, você é muito bom. É, eu sou muito bom. Repita isso 50 vezes. Eu sou muito bom na frente do espelho. Entendeu? E isso é um mantra. Um mantra pode ser qualquer coisa que você vai repetir diversas vezes e isso vai ficar gravado na sua cabeça. Tanto que eu tenho aqui um instrumento, eu não vou conseguir mostrar para vocês, lógico que a gente não usa câmeras, mas eu tenho um instrumento chamado. Como é que é o nome disso? Isso aqui é. Isso aqui a minha tia me deu. Isso aqui é um instrumento de oração budista. É... Mas é que não eu- tem necessidade de ficar gravado. Nada disso. Repetindo pra gravar. Então, mas muita gente funciona assim. Eu acho que existe um sentido nisso, porque se as pessoas fazem orações repetitivas, tem um sentido justamente da pessoa gravar isso na cabeça, o que ela tá falando, entendeu? Mas isso E justamente vai ser bom para a memória dela, né? Ela vai exercitar a parte do cérebro dela responsável pela memória, mas espiritualmente, zero efeito. não, então, mas se a pessoa colocou na cabeça, tem um sentido espiritual.
Mas, biblicamente, não vai ter sentido espiritual. Tanto que Imagina, tem o terço. imagina que, Esse aqui é imagina que você. Japamala. O nome disso é Japamala. Mas o católico tem o terço. O islâmico tem um outro coisa que parece um terço, mas eles são só contas. Ele parece o Japamala, inclusive, que é para você repetir as suratras do Alcorão na quantidade certa de vezes. Então, assim, todas as religiões têm um ajuntado de contas que serve para você repetir mantras. Isso é bem interessante. Mas Jesus mesmo falou sobre a questão da repetição, né? Então a gente já tem dentro do cristianismo uma ordem de Jesus que não é para fazer isso. Entendi. Eu acho que, não sei, né? Acho que Jesus devia ter pensado, mas pra quê? Vocês vão repetir e gritar. Duas coisas que não há necessidade. Eu não sei. Eu sei que muita gente se fortalece muito rezando terços. Isso é bem forte nas pessoas. Por mais que. Eu acho que não é fortalecimento. Elas se sentem bem por achar que tá fazendo certo, né? Mas a hora que elas perceberem que não precisa, elas vão deixar e vão se sentir bem de deixar de fazer isso também. É mais uma coisa de, nossa, olha como que eu repito 50 vezes sem cansar. Aí eu também me sentiria muito bem. É pra gravar na cabeça. Que nem você falou dos muçulmanos, eles têm, a maioria deles conhecem o Alcorão de cor, porque na verdade o Alcorão ele é meio que poético e ele é meio cantado. Então você vai ver, muitas vezes quando você vai ver alguma pregação de muçulmano, os sheiks, você vai ver que eles meio que cantam quando eles vão ler. Porque é a intenção. Os judeus também, quando eles vão ler, eles conhecem, eles são obrigados a decorar os 5 primeiros livros de cor e tal, né? Eles sabem, Orar, né? a obrigação deles escrever isso quando acho que completam os 15 anos de vida e tal. Isso, eles têm que Inclusive, os salmos, escrever a Sefer Torah, né? Que é aquele. É pergaminho, né? É em pergaminho, que é até hoje que eles escrevem. Inclusive, os salmos, muitas pessoas têm de cor, né? O Salmo 91, o Salmo 23. As pessoas acabam decorando isso. Não é o problema esse. Tem gente que canta, tem um humorista lá que ele tem uma musiquinha que ele canta todos os nomes dos livros da Bíblia. Tem uma musiquinha, eu não sei como é que é, mas é bem interessante. O que a gente está questionando aqui é você colocar algo dentro de uma oração que você está fazendo para Deus e você colocar uma oração que não tem nada a ver com Deus. Você está colocando uma oração para alguém que já morreu e que não vai ouvir a sua oração, porque não tudo tem bem. comunicação com os mortos. Então, tipo assim, qual o sentido você vai chegar a pegar a Bíblia, aí você vai pegar, eu tirei aqui a página, né? Mas você pega você vai lá, Pai Nosso, estás no céu, e tal, você vai ler, vai rezar, e no final do seu Pai Nosso você vai colocar o anjo conversando com Daniel. Que sentido que faz? Ou o anjo conversando com Abraão. Sei lá, Abraão, porque você não me negou o teu filho, não sei o que, não sei o que. Que sentido que faz? O cara já morreu. Não faz sentido nenhum. Então, o que acontece é que não teve um concílio vaticano, na verdade, que foi uma ordem do Papa João Paulo II, né, que é seguida até hoje, que entre as Ave-Marias e os Pai Nossos do terço, você fala os mistérios da vida de Jesus. Então, tem um sentido de você levar a história adiante. Entendeu? Também tem esse sentido. Não é que eu tô fazendo uma defesa intransigente disso, não, tá, gente? Eu só tô colocando em discussão esse aspecto, que eu acho interessante. Eu vi muita gente que até faleceu recentemente falando que era extremamente importante você saber rezar o terço, esse tipo de coisa. Então, mas a questão é, por exemplo, esse ponto que você levantou da repetição como repassar algo como história, né? Tipo, história da sua família, história do teu país, história do teu povo. Aí você repete, repete.
para que as próximas gerações conheçam o que aconteceu. Para mim, tá aí tudo bem. Agora, a repetição como forma de alcançar a Deus, como forma de alcançar a graça de Deus, o ouvir de Deus e a transcendência espiritual e tudo mais, cristã, não existe. Não precisa, não resolve. Entendeu? Então, eu acho que, novamente, a gente cai nas intenções. Você repete por qual intenção? Que você quer chegar a Deus? Você acha que Deus vai te ouvir? Você falando 50 vezes? Ele não vai. Agora, se você quer repetir porque há um desejo seu de que os próximos conheçam a tua história, tá bom. Faça. É bom. Exatamente. Eu acho que é isso. Ficar em silêncio. Da Inés. A conexão caiu? Estou falando mutado aqui. O que acontece, eu até mandei no grupo para vocês uma foto desse Japamala, né, que é o conto são as contas de oração budista. E o que eu tô colocando em questionamento é o seguinte: boa parte das religiões sérias utilizam mantras para se lembrar de passagens, trechos muito importantes, de escrituras ou outras coisas. Eu acho que isso talvez seja importante, entendeu? Mais para você decorar. Mas quando você vai fazer isso, eu concordo com a Gabi. Quando você vai fazer uma oração, você tem que prestar atenção nas palavras que você está falando, né? Mas se você não sabe aquelas palavras que você gostaria de proferir, aí isso pode se tornar um problema. E para isso que serviria o mantra, então, dessas religiões. E aí a gente está falando tanto da católica, que tem o terço, do Islã, que tem aquelas contas que eu não sei o nome árabe lá, e esse Japamala, que são essas contas budistas. Todos eles têm o a mesma intenção, né? É que o do muçulmano, aquelas bolinhas, ele fala, Deus é grande, Deus é grande. Eles repetem essas palavras, tipo, sempre direcionando a Deus, né? Sim. Até o Sheik lá no Vilela, ele conta a história dessa conta. Que o Vilela fala, isso aqui é sagrado para vocês? Ele fala, não, isso é zero sagrado pra gente. Que na verdade a gente usava pedrinhas para contar. Só que como não dá para ficar carregando pedrinhas do bolso e essas pedrinhas elas se perdem, a gente resolveu fazer um item que tem contas, entendeu? Mas assim, isso não é sagrado pra gente. Isso é só pra gente ter certeza que repetiu o tanto de vezes que precisa pra decorar, tal. O Sheik é bem sábio, aquele Sheik lá que foi no Vilela. Eu gostei bastante dele. E aí o que acontece? Continuando nesse assunto, quando Jesus fala dos falsos profetas, você vai conhecer eles pelos frutos. Mas só que você só vai conhecer um falso quando você conhece o verdadeiro também. Então você tem que conhecer. Você só conhece uma nota falsa de 10 quando você sabe, você vai comparar com a verdadeira. Então, você é que nem uma pessoa, você que está conhecendo tudo, né? Você está aí estudando um monte de coisas. Você vai se admirar com muitas coisas, com o que é falado. Mas se você souber o básico, você não vai cair numa enganação. Então, por exemplo, o padre falou que é para você decorar e tal. Beleza, yes, tá, ok. Mas não é essa a verdade. Porque a verdade é que eles adoram Maria, porque eles acreditam que Maria está no céu intercedendo por você. Então, quando você reza o Ave Maria, você está rezando para Maria que está no céu, na percepção deles. Entende? E aí eles colocam aquelas imagens, eles falam, não, a gente não está adorando, a gente está venerando, que é a mesma coisa, mas eles fazem... Alguns idolatram. Tá, mas aí quando eles fazem aquelas passeatas, que eles pegam a imagem, como é que é o nome? Procissão. Procissão é colocar a imagem de Maria de 2 metros em cima de um carro, eles andam pelas ruas e as pessoas ficam dando tchauzinho para a imagem. Isso a igreja faz, não é uma pessoa só. Não, é o padre dentro do carro e as pessoas mandando beijinho, jogando flor para a imagem. Para Maria. Entende? Então, tipo assim, é uma coisa bizarra, totalmente bizarra, que é uma idolatria terrível, e aí você é enganado. Procissão é isso, procissão é totalmente a idolatria da imagem. E você
quando ele vai te apresentar uma coisa, não, é bonitinho, a gente faz isso para decorar, mas não é verdade. E a verdade é que Maria não tá no céu, ela tá descansando, era a minha interpretação, né? Ela tá descansando, esperando a volta de Jesus para ressuscitar. Então, quando você está orando para Maria, você está orando para alguém que já está morta, né? Se você orar para Abraão, ele está morto e tal. Essa é a intenção. Essa é a minha percepção, né? Então, a nossa única Entendi. oração é diretamente para Deus, não é para anjo, não é para o seu pai que morreu, não é para ninguém que morreu. É somente para Deus. Entende? Uhum. Exato. Mas E é um daí quando homem as só pessoas de... morrem, você faz oração por elas, né? Precisa. Depende. O católico, né? Não, todos os cristãos não fazem oração para Deus acolher esta alma que acabou de ir? Não, Não, porque porque a aí Bíblia é diz Deus, que né? depois da morte segue-se o juízo, você não tem mais nada que fazer. É. A pessoa morreu sem Cristo, um abraço, não tem mais nada que Você você possa fazer. você vai velar o corpo, beleza? E você vai ter aquela fé de que Deus vai levar ela para o céu. Mas você não Uhum. sabe. Você não sabe, o juiz é de Deus. Você pode orar o quantas vezes você quiser, mas você não vai mudar o destino daquela pessoa, porque já foi decretado. Entendeu? É. A partir Com a do morte momento que tá decretado. você morreu, ali já está cumprido o juízo na sua vida. Não tem nada que mude aquilo. Exato. Então, Não tem missa do Entendi. sétimo véu, não tem dia, nada. essas coisas, também não servem para nada. Eu realmente, assim, gente, agora é um pouco, assim, de crítica pessoal. Da onde que, assim, a Igreja Católica, a tradição católica, tirou tantas coisas que na Bíblia tá tão óbvio que não é para fazer? Olha aqui, uma conversa que a gente tem, a gente acha umas 4, 5 coisas que você vê na tradição católica, você lê na Bíblia, não é para fazer, cara. Por que que Não faz, é né? que Eu fico tira, pensando. é que é o seguinte, até o Concílio Vaticano II, o pessoal nem tinha muito. A Bíblia era em latim, quem lia isso era o padre, entendeu? Os Mas não fiéis tem não tinham revisão, domínio. esse que é o problema. A missa, Gabi, a missa, até o Concílio Vaticano II, a gente está falando de 60 anos atrás, a missa, ela não era nem para o fiel entender a missa, porque ela era rezada em latim. E o padre rezava a missa de costas para o público, olhando para o altar. Então, a missa era simplesmente uma coisa que você ia para frequentar mesmo, porque tipo não era para entender nada. Hoje em dia, depois 60 anos de 60 anos para cá, que você tem uma missa que vai te relembrar tanto do Velho Testamento quanto de algum salmo quanto do Novo Testamento e uma carta de Paulo. Esse é o folheto da missa, tá? Então, a primeira leitura é sempre alguma passagem de profetas do Velho Testamento. A primeira, você tem um salmo. Aí você tem a primeira leitura, que é sempre alguma carta de Paulo. E você tem o Evangelho. Alguma passagem do Evangelho. Entendeu? Então, é tipo, é isso. Agora, há 60 anos atrás não era assim. A missa era simplesmente uma celebração que as pessoas iam acompanhar, entendeu? Não, sim, mas eu falo assim da tradição, né? Da Porque isso onde Tradição daí é veio? antiga. liturgia, né? Isso daí que você falou é liturgia. Liturgia. Agora, a Gabi tá tocando nos pontos fundamentais, né? Exato. Tipo, de interpretação bíblica Exato. da própria vivência do cristão, né? Exato. Pontos base, chave, sabe? Que a Igreja Católica fala uma coisa e é totalmente outra, e aí eu fico me perguntando, se é cristão, por que que tá tão assim, vai para um lado e vai para o outro, a Bíblia vai por um lado, o ensinamento da Bíblia é um, aí você vai na tradição, nos pontos chaves, fundamentais do catolicismo, é outro, como a Sim. questão de rezar para os... É que, assim, para mim é muito óbvio, né? De rezar para os mortos 7 dias e tem lá todo aquele negócio. E a Bíblia tá falando.
após a morte, sexo e o juízo. Acabou. Não tem que rezar pra ninguém, não tem que acender vela pra ninguém, isso não vai adiantar. E aí, assim, eu não culpo nem os fiéis, sabe? Porque eles seguem, né? Acreditam, mas existe um corpo eclesiástico, gente, que, assim, não revisa, não faz nada, sabe? Não Se tem lê. bons padres, e tem maus padres, né? Acho que é Mas como é em toda fundamental isso, religião. Dainese. Todo católico vai, é só um exemplo, tá? Todo católico vai rezar pro morto. Mas quem falou, gente, que é pra rezar pro morto? É que Biblicamente não vai não é. rezar pro morto, né? Pelo menos não é Não assim é que eu rezar. enxergo. Não, mas eles que falam. Minha família, a parte de mãe é católica, eles falavam isso. Não, mas aí então, Padre e tudo eu tô mais. te falando como uma visão diferente dentro da mesma igreja. Por exemplo, quando você vai rezar uma missa de sétimo dia, você vai rezar para Deus acolher aquela pessoa. Então, Mas é de isso qualquer mesmo, forma, mas você está não rezando tem para acolhimento. Deus, entendeu? Mas não tem acolhimento da alma, Dainese, isso que eu tô falando. Mas isso, Quando então, isso na verdade não é feito para a pessoa, né? Se você for pegar a liturgia mesmo, isso aí é feito para a própria família ficar mais em paz consigo mesma aqui na Terra, né? Isso não é feito para a pessoa, Mas entendeu? Que não deixa de morreu. ser algo que na, não está na Bíblia. Mas aí, por exemplo, mas na tradição católica é a pra oração pessoa. para Maria é uma oração para morto. Entendeu? A gente já passou E por aqui isso, eu mas vou. orar para que aquela alma seja acolhida e tal, tipo, não tem necessidade e não tem um motivo básico, né, válido para isso, porque a pessoa já morreu e já tá definido por Deus o que vai Exato. acontecer. O motivo é Mas aí, confortar a família. mas aí a família tá se confortando numa mentira. Tipo, eu vou orar para Mas, me sentir mais confortável, pedindo que Deus a receba. Aí eu vou orar pra me sentir confortável em É cima um de uma pouco mentira que não vai sentimental. acontecer. É, O Não, e meu que pai, também não tem ele. como saber, né, se vai acontecer ou não. não, fala assim, eles oram pra mudar o destino. E a gente já sabe que se ele partiu com Cristo, ele vai ser acolhido mesmo por Cristo. Se ele partiu sem Cristo, ele não vai. E aí as famílias oram para que mude aquele destino, porque caso ele tenha partido sem Cristo, talvez ele possa ser acolhido. E não vai, entendeu? vocês não levam nenhum pastor num velório? Nada? Sério? Leva e ele fala a verdade. Inclusive, os velórios protestantes são duros, viu? Porque, assim, se morreu com Cristo, tá salvo. E deixa bem claro que não há mais nada o que fazer. É só isso que ele fala. Partiu com Cristo, tá salvo. E aí começa a falar palavras de conforto para as famílias que ficaram, que ainda tem uma oportunidade de ir com Cristo. Mas Mas duro, é nesse tá? O sentido, E aí, né? velório protestante. inclusive o que é falado para a família é que o Espírito Santo é o consolador, né? Então ele nos Exato. consola, ele enxuga de nós toda lágrima. Então não é uma oração feita, né? É os próprios familiares se lembrarem de que Deus é presente, se faz presente também nesse momento de dor. Então, Exato. aí para mim me parece um consolo muito mais válido, porque é um consolo vindo do próprio Deus, né? Eu já Porque vi Ele ele é padre mesmo falando isso consola. em velório também, gente. Eu acho Não, que e vocês estão fala. generalizando. Não, Ó, a gente Isso não que tá o padre generalizando, é uma fala. conduta, é uma doutrina da igreja. É, Não, exato. não tá É. escrito. Isso não tá escrito no catecismo da Igreja Católica. eu tô aqui na página do padre Reginaldo Manzotti, que ele colocou Esse aqui. aí é um exemplo dentro da igreja. Então, aqui ele tem um texto sobre São Sebastião. Meu pai gosta, meu pai fala que o São Sebastião é santo dele, só porque o nome é Tião também. Ele é Aí, devoto ao de São São Sebastião. Sebastião. Aí no Depois eu site tá explico escrito para assim, ó. vocês a devoção. Mas Aí aqui adiante. no site tá escrito assim, ó. São Sebastião. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Ó glorioso mártir São Sebastião, vós que derramastes vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí repete mais uma, duas, três, quatro vezes esse ó glorioso mártir. Aí no final ele fala: São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por nós, e repete mais três vezes. Então, se isso aqui não é rezar para morto,
Eu não sei o que é isso. Tipo, aqui não é rezar pra Deus. Pelo menos sei o que é Aqui é pra mais. Ó, Lua. eu vou dar um Aí eu te exemplo falo, pra aí, você. aí, por exemplo. Não, calma aí. Aí, por exemplo, se tivesse essa prática no Antigo Testamento, tipo, morreu Daniel, vamos rezar, Daniel glorioso que morreu, não sei o quê, ou Abraão que morreu, não sei o quê, porque eles são profetas que muito mais renomados que São Sebastião. Você vai É. ver Seria muito mais Davi, corpo, né? Pra rezar pra eles tipo, também. Noé, vamos rezar para Noé, Noé, glorioso, papá. Você não tem isso Não em é lugar bom nenhum. que tem uns bichos gostam. Então, tipo, você não vê em lugar nenhum na Bíblia alguém rezando por algum profeta grande que morreu. Jeremias, Zacarias, Moisés. Oséias. Tanta gente, você não vê um texto nesse sentido. Nem no Novo Testamento. Exato. Jesus vem aqui, você não vê Jesus falando, Adão que está no céu, rogai por nós, pecadores. Você não vê Ainda mais isso. Moisés, né? Moisés era o exemplo deles, né? Moisés, Sim, Elias, sim. homens Exatamente. que fizeram história. Davi, né? São os Você não vê três homens você não mais vê uma famosos página. da Bíblia e da história dos judeus. Você não vê essa prática. Na Então, verdade, o que que você vê acontece? totalmente, você vê, na verdade, na Bíblia, totalmente o oposto. Deus, várias vezes, falando tipo assim, condenando qualquer tipo de contato com mortos. Tipo, é uma coisa totalmente abominável. Tanto que Não, Saul, ele foi condenado por ter tentado falar com Samuel. E aí, entre aspas, falou com Samuel, ele foi lá buscar conversar com Samuel, e Deus rejeitou Saul a ponto de trocar Saul por Davi, porque ele pecou contra Deus. exato. Quando você vai tentar contato com alguém que morreu, Deus chega e fala: não, você pecou gravemente, porque você fez Então, o contato com, entre problema. aspas, alguém que morreu. Só que a gente sabe que, na verdade, Saul não conversou com Samuel. Ali foi um contato com o Um espiritismo demônio. terrível, né? Ali Eu, era demônios, né? Não, e tem mais. eu Deus acredito. sumiu com o corpo de Moisés por causa disso. Sumiu o corpo dele. Para as Então, mas eu pessoas não acredito. idolatrarem. Eu vou falar pra vocês assim, eu não consigo defender o indefensável, tá? Eu não consigo. Agora, o que eu vejo que se a pessoa tem boa intenção e vai atrás de um conhecimento elevado sobre o assunto, a pessoa consegue interpretar isso de formas diferentes. Então, por exemplo, a oração que você leu aí do São Sebastião. Para mim, vamos supor que a humanidade que é cristã deixe de existir. E só sobre, sei lá, sobre uma tribo indígena no meio da Austrália. Se eles entrarem nesse site aí que você falou, eles falarem, poxa, aqui os caras estão falando alguma coisa de um tal de São Sebastião, mas está falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ir atrás desse cara aqui, que é o maior aqui nessa oração. Eles vão aí chegar a Cristo, entendeu? Então, no meu entender, isso é meu entendimento, você consegue acabar chegando a Jesus Cristo através dessas pessoas, inclusive desses santos que são exemplos para alguns católicos. A maioria Olha, dos católicos idolatram esses santos? Idolatram. Isso é errado? É errado. Eu não concordo com o Papa ajoelhando para Nossa Senhora, tá? Eu não concordo. Eu não faço isso. Eu sou um católico que não faz isso. Sou um Mas, católico protestante. não, sabe, não. eu tenho uma interpretação diferente das coisas, Sabe entendeu? na onde eu argumentaria também, nesse que você falou, no exemplo do cristianismo, que não existe mais, e as pessoas verem a Cristo. Na palavra rogai. Rogai, tá. A oração tá pedindo para quem rogar pela pessoa, né? Pela pessoa que está orando. Pedindo para São Sebastião, não é nem para Cristo. O Ou que é seja, a pessoa rogai? principal. Eu não Rogai, sei o fala, significado. rogai por nós, Rogai. interceda, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Tipo, interceda, rogai, olhe por mim, peça por mim, sabe? Rogai por nós. Tipo, interceda, peça por nós, peça por mim. É, Entendeu? Ou seja, essa. a pessoa principal não é Cristo da Inês. A pessoa principal é por quem você está pedindo que interceda pelo teu pescoço. Que é o São Sebastião, né? São Sebastião. Não é É o nem que eu Cristo. falei. A maioria pode cometer erro? Pode. Mas tem Mas alguns eu ali no digo meio que assim, entendem que não é não dessa existe, forma, entendeu?
Não, eu sei, mas eu digo assim, no exemplo que você deu, até mesmo se o cristianismo não existisse mais, Cristo, e um dia alguém achasse essa oração, Cristo não seria nem a figura principal, porque não é nem para ele que estão pedindo que olhem por eles. Então também não dá Bom, certo se um dia não existir mais cristianismo. Eu espero que vamos supor que não algum dia achem essa não exista oração. mais cristianismo e eles só achem um folheto de missa da Igreja Católica, vai remeter completamente a Cristo. Entendeu? Esse é o meu Bom, ponto de vista. eu nunca vi um Tanto que, folheto, mas se for por essa oração, não vai não, vai dar ruim. mas essa oração é de um santo, cada santo tem a sua oração. É que o Eu seu não exemplo, consigo defender o indefensável. Já falei pra é que o você. seu, é que o seu exemplo, você pega, por exemplo, nenhuma igreja tá aí na rua, ela prega 100% de mentira. Então, se você É, entrar em qualquer igreja, vai falar de Deus. Se você entrar numa mesquita, vai falar de Deus. Se você entrar numa, qualquer igreja, você vai encontrar alguém falando de Deus. Aí, o que vai diferenciar o 100, tipo, você pegar uma nota de R$ 100, vai ter aquela nota do banco imobiliário, você vai falar, não, essa aqui é falsa pra caramba. Mas você vai ver uma que é quase 100% verdadeira. Hum, A Igreja Católica, ela tá naquela nota que é quase mais perto do falso do que do verdadeiro. Vai ver ela falando de Jesus? Vai. Você vai ver ela falando de Deus? Vai. é bonita. Vai ver católico tendo muito mais reverência do que um evangélico? Muitos, mas muito católico acima de evangélico, muito. Essa não é o debate. Esse não é o debate. O que a gente está falando assim é você pegar uma cartilha da igreja que fala de Deus, Jesus, ok, não está errado. Você falar dessa questão de reverência, do santo, que sempre amou Jesus, foi um exemplo, ok. Você pegar, qual é o nome dele? que São é por isso que Francisco. eles São são Francisco, santificados, se você inclusive. pegar São Francisco, as coisas que ele falava, você pegar muito padre bom, fala coisa boa, não tem problema com isso. O problema está nos 50% de mentira que eles pregam. Se você entrar numa Alguns, universal, se você pegar a pregam. universal, não estou falando de alguns, eu estou falando da doutrina. A doutrina Doutrina. católica da Inês é A doutrina aprofundamento da católica, eu não Igreja estou falando de Católica pessoa. Apostólica Romana. Mas aí a doutrina é o catecismo da Igreja Católica. Aí a gente teria que fazer Tá um errado. outro estudo. Não, calma. Não, mas a gente está falando Leu. dessa questão de oração. Mas De vocês oração. leram o catecismo da Igreja Católica? Porque a doutrina católica é o catecismo da Igreja Católica. É um Não, Lucas, se documento pegar público. tudo. Tá na internet. Se eu pegar, Ó, por o exemplo. que eu vou falar Quando a pra gente tá vocês é o falando seguinte. de A gente aí. elemento que não dá da Inês, assim, é o que o Pedro tá falando. A gente, que nem ele falou, não tá em questão aqui a conduta dos católicos, dos santos. O que está em questão aqui é aqueles 50%, aqueles 25%, 60%, que é mentira, sabe? Que Então, não é verdadeira. Aí você fala, mas tem coisas que são verdadeiras sim. Tá bom, mas não justifica a continuidade da pregação do que é 50% de mentira. mas deixa eu falar uma coisa. Isso que vocês estão falando pode condizer a um monte de gente que frequenta a igreja e tem. Aí eu tô falando da individualidade das pessoas, tá? E tem crenças erradas e que faz as coisas do jeito errado. Agora, existem em todas as religiões, até mesmo na universal, pessoas individuais e que têm o seu caminho correto. Entendeu? Até Sim. mesmo porque, como vocês mesmos estão falando, quem inspira é o Espírito Santo. Então, existe em todas as religiões, você vai ter líderes, todas, inclusive a de vocês. Você vai ter líderes que estão fazendo merda e falando merda por aí. E Então, mas a gente sabe que é errado. A gente já sabe que é errado. A gente não vai transformar em doutrina isso que eu tô falando, Mas entendeu? realmente, Mas eu é não uma tô doutrina defendendo, passada gente. de séculos por séculos, né? Tipo, Exato. você orar para Se a gente pessoas que estão descobre, mortas. a gente É condena. uma doutrina. A gente não vai transformar numa doutrina protestante. Se a gente ficar sabendo, né, do que eles estão fazendo de errado, a gente vai falar, tá errado. Agora, o catolicismo pega algumas coisas que não são bíblicas e fala, isso daqui é doutrina, vamos seguir. E tá errado, tem que falar que tá errado. Não, e o próprio texto de Jesus falando, portanto, orem assim.
ele lê ele ensina o quê? O Pai Nosso. Mas você não vê uma continuidade aqui, Ave Maria. Você não vê Jesus falando, continue Ave Maria. Não. Aqui é uma acrescentação que o catecismo obriga as pessoas a fazer. E E também o Pai não é Nosso. Jesus, não é Jesus. Jesus está falando assim, Pai Nosso que estás nos céus e tal, e vai até o final dele. Amém. É que não obriga, né? E toda a oração está remetendo a uma única pessoa, né? Por exemplo, eu sou Deus. católico Mas é e claro, não, mas o Pedro falou da questão de obrigar como maneira de dizer, né? Isso não invalida o argumento dele. Ele tá querendo dizer que é uma doutrina, é algo esperado dos católicos, faz parte da conduta dos católicos, entendeu? É ter essa oração. E é não, perigoso, tudo né? bem. Inclusive isso que você está falando, Esther, na verdade, faz parte de uma tradição, entendeu? E é uma Sim. tradição que é aquilo que a gente estava discutindo do mantra, que eu estava falando para vocês, né? Que é, por exemplo, repetir como Jesus Cristo veio à vida, que foi justamente um anjo Gabriel chegando, e esse é um dos mistérios da fé de todo mundo aqui, entendeu? Não é só de um católico, que é como Jesus chegou à vida através de uma virgem. Esse é um dos mistérios, certo? E o mistério não tem solução. A explicação é o quê? É Deus, certo? Essa é a mensagem de um anjo para Maria quando ela foi chamada por Deus para conceber Jesus, né? Se a gente fosse falar de como Jesus veio à vida, a gente teria que pegar o texto que fala do nascimento dele numa estrebaria, por exemplo, na manjedoura, num lugar pobre, etc. Tá. Então Esther, é algo direto para Maria. qual que é o problema? O problema é que hoje você diz isso. Porque hoje é muito fácil você baixar algum aplicativo de Bíblia no celular e você ler a escritura. Agora, vamos pensar antes da imprensa, antes da prensa de Gutenberg, onde as pessoas não tinham esses livros, quem tinha uma Bíblia era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Como que os populares passavam um para outro, em geração, conhecimentos pontuais da Bíblia, através desses Tradição oral. mantras? Sim, não, mas aí você A está falando tradição de uma... oral. Não, Exatamente. mas isso é usado como uma oração a alguém que supostamente está vivo. Não é só uma repetição. Você está excluindo. Repetição a gente faz dos salmos, a gente faz de versículos. Os cristãos protestantes usam de repetição dos versículos para memorização. Mas não é usado como um texto para oração para uma pessoa que morreu, né? E está excluindo Santa Maria, porque o Santa Maria fala para Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Ou seja, você está isso já é uma coisa mais católica, né? Sim. Não, mas, é uma coisa que vem da tradição católica. Mas não é católica. Católica e Você está antibíblica. falando de alguma coisa. Totalmente antibíblica. Mas é antibíblica? Tipo, a Bíblia condena isso? Claro, ou é uma condena. coisa que. Ou é uma coisa antibíblica ou uma coisa que não está escrito na Bíblia, apesar de ser uma tradição? Não. É antibíblico você conversar com quem morreu. É antibíblico. Não. E supor Deus que condena. o morto esteja vivo e olhe por você. Não existe, a Bíblia diz que somente um é intercessor entre nós e Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Não existe outro intercessor. Bom, existiam os profetas, né? Não, os profetas não intercediam. Vivos. Não, mas na vivos. Mas não eles mortos. intercediam vivos, né? Vivos. Mortos eles não. Intercediam vivos. Quem morreu, morreu. Tipo assim, na Bíblia não tem nada disso. Rogar, você pedir para alguém que morreu rogar para você e tal, não existe. Aí é um pecado gravíssimo. Aí entra naquela questão de Deus tem nojo da oração das pessoas. Não, eu entendo vocês. Eu só não julgo essas pessoas que fazem isso. Eu não faço. Mas eu não julgo quem faz. Não, meu pai é católico. Veio de tradição. Não, meu pai vai pra igreja e eu acredito até que a chance dele ser salvo pode ser maior que a minha. Porque ele é fiel, ele tem o coração puro e tal, não sei o quê. O meu avô também, que era da roça, às vezes... O pessoal da roça, principalmente o pessoal da roça, é muito importante essas tradições orais, né? E aí a gente está falando de tradições ritualísticas do que trouxe a palavra até os dias de hoje, né? Tanto que o próprio Rodrigo Silva fala que
Se a Igreja Católica quisesse colocar a doutrina dela em forma de Bíblia e distribuir para as pessoas, ela teria feito, mas acabou não Sim, fazendo. sim. A Bíblia que ela Ela distribuía preservou. é a Ela mesma que preservou. vocês leem hoje, entendeu? Então, assim, Sim. eu não vejo como maldade 100%, como uma tentativa de subversão. Eu vejo como um costume que foi, infelizmente, algumas pessoas levam isso ao pé da letra e fazem coisas antibíblicas, e tem outras pessoas que entendem o significado disso, que passou de geração em geração até chegar hoje onde a gente tem. Então, assim, para mim é muito mais uma questão de tradição do que uma coisa que condena na Bíblia. Por exemplo, eu não estou tentando falar com um morto, eu estou rezando por esse morto, estou falando, poxa, Deus acolha esta pessoa que morreu, entendeu? E isso é um pedido meu para Deus. Não é um Sim. pedido meu para essa pessoa que morreu, ou eu tô tentando falar com essa pessoa, ou tô tentando fazer Deus mudar de opinião sobre essa pessoa. Não. Eu tô falando, bom, acolha essa pessoa que morreu, julgue ela aí do seu jeito. Então, assim, é o que eu falei para vocês, tem católicos e católicos, certo? Assim como tem protestantes e protestantes. Você vai encontrar pessoas aí em templos protestantes fazendo todo tipo de bobagem, e igreja católica também. As duas coisas são muito subjetivas. A própria liturgia protestante não é uma coisa que está na Bíblia. Em grande parte, né? Que aí você tá defendendo algo que faz parte da sua fé e tal. Você tá acreditando, você tá um caminho que você está seguindo, né? Tipo, se você for conversar com alguém da Universal, eles vão defender também. Ou aqui mesmo, eu como adventista, vocês vão fazer um ataque e tal, vou defender, ou a pessoa acredita acredito que as meninas aí devem acreditar na imortalidade da alma, algo que eu acho que também não existe. Um Aí católico vai uma pode questão. guardar o sábado? Não, Eu guardo. não, mas é essa que você não tá, você tá. Eu tenho mais dúvidas do que certezas. É que você tá misturando pessoa com doutrina. Mas eu falo para A vocês, doutrina da gente, quem igreja. faz o certo são as pessoas, não são as doutrinas. Não, mas As instituições em si, elas são complexas, elas não estão muito corretas no que... Pode ser que a igreja da Gabi seja mais interessante, porque eles são muito apegados à Bíblia, isso é bacana, entendeu? A tua igreja, Pedro, ela pode ser bem interessante também, porque ela segue esses pontos aí de guardar o sábado e tal, mas quem executa, no final das contas, é a pessoa indivíduo, entendeu? Claro. Não é a comunidade matou aquela pessoa. Não. Quem matou foi um indivíduo. Quem pegou a pedra e atirou foi uma pessoa. Entendeu? Então é nesse sentido que eu tô falando para vocês. Para mim não tem problema nenhum você frequentar qualquer uma dessas igrejas que estão por aí. Seja católica, seja adventista, batista, até pentecostal, neopentecostal. Para mim não tem problema nenhum. Desde que você busque a verdade. E na busca pela verdade, como o próprio Jesus diz, quem procura acha, né? Uhum. Quem busca encontra. Não sei exatamente o que ele falou, mas foi nesse sentido. Certo? Uhum. Alguém quer jogar mais alguma pedra na Igreja Católica? Ou a gente pode terminar? Olha, eu acho que Vai, pode jogar. terminar. Atire a sua pedra. Não, eu vou guardar as outras. Vai um Atire a debate sua muito pedra. longo. Não, Alguém tá levando uma surra. tá nada. Não, é porque, na verdade, eu não tô defendendo, eu nem defendo a Igreja Católica, eu só eu defendo que existia uma tradição, esse tipo de coisa que eu tô explicando pra vocês, assim, mas eu defender doutrina, tô fora, eu sou o que menos sei aqui, eu quero aprender, entendeu? Eu tô nesse sentido. Eu não sei, eu sei pouco sobre teologia, e eu tô começando estudos nessa parte, mas eu sinto que eu sei mais do que muita gente que eu conheço. Não, que não são vocês, tá? Não tô me referindo a vocês. Sim. Tô me referindo a outras pessoas. Mas eu tô começando os estudos aqui, então... Por exemplo, o Fábio, Gabi, que é ateu, provavelmente hoje sabe mais do Evangelho de Mateus, só por ter lido esses trechos aqui com a gente e discutido,
do que muito cristão por aí. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, sabe sim. O cara nem nunca leram, nunca abriram a Bíblia. Mais ou Boa menos, parte mais de ou menos. cristão. Eu não ficava aqui. É que a gente começou a entrar numa discussão paralela aqui. É nada, é mais ou menos, mais ou menos. Mas boa parte de cristão nunca abriu a Bíblia, pô. Vai perdendo saber. Essa é uma Mas crítica do Pedro. Mas o Fábio não vai pra igreja nenhuma? Não. A Gabi às ele vezes vai, tenta arrastar, né? Não, eu não Com vou. Não, força. não vou. Coercitivamente, vai. ele vai. ele não vai, mas quando eu convido, ele vai sim. Por respeito a mim. Por Mas coerção. discorda de um monte de coisa, então, da igreja. Não entendi. Ele discorda de muita coisa, então. Faz tudo. Da parte espiritual eu discordo de tudo. Da parte História. Não, da questão espiritual. Da questão... Ele é ateu, gente. É. Eu sei, Mas eu os sei que valores- eu sei que você está se perguntando, Pedro, como que uma cristã está namorando com um ateu? Quando eu conheci ele, ele Ah, falou isso é que normal. acreditava em Deus. Normal. Mas Olha, o Pedro, o Esther e Gabi, o Pedro ele tinha um desafio na vida dele, que era converter um ateu. Ele conseguiu. Agora o Pedro tá no segundo nível, que é o level 2. Ele tá tentando converter um árabe. Aí eu quero ver. Mas esse é o bem Pedro, doido. mas o Pedro ele não chegou nem perto do terceiro nível. O terceiro nível é o pior de todos, Pedro. Que é pior que o ateu e é pior que o árabe. Judeu. O desviado. O judeu. O dia que o Pedro converter um judeu, eu acho que ele mesmo cai morto no chão. Cumprir minha missão. Ó, eu acabei. Tem um colega católico aqui. Pronto. Tem um colega católico aqui que ele postou nos status assim: Uhum. a solução do Brasil não está na política, está em Aparecida. Bom, aí vocês tirem por base as suas próprias conclusões, tá? Pronto. A nossa conversa poderia finalizar aqui. A Esther fechou com a chave do ouro. Obrigado de nada. Obrigado de nada. É que meu intuito nunca é de converter, assim, fazer proselitismo. Não, eu gosto de debater alguns temas bíblicos, né? Então Sim. a pessoa vai expor a sua opinião, eu vou expor a minha. A minha intenção sempre é dar estudo, né? Estudo bíblico para mim é mais interessante do que debate, mas nunca é minha intenção de vem aqui para minha igreja que você vai ser salvo, nunca. Acredito que a salvação ela é pessoal e não da igreja. isso. Entendeu? É individual, entendeu? Individual. Se tem um católico aí achando que é Aparecida, que vai. Tem católicos que não Exatamente. acham isso, entendeu? Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu nunca fui para Aparecida. Mas aí a Nem- gente entra naquela questão: o que é ser católico? Teoricamente, o que é ser católico é seguir a doutrina da igreja. Ele vai dar 11 horas. Então a gente tá prolongando muito. Mas assim, teoricamente ser católico é seguir o catecismo da igreja católica. Ponto. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Só tem que ter uma... Mas assim, o católico não praticante é 92% dos católicos, segundo a Arquidiocese de São Paulo. Vai Então. todo mundo queimar. Hã? Vai todo mundo queimar. Então, às vezes o católico não praticante tem uma espiritualidade correta dentro da sua casa, entendeu? Não vai pra missa. E às vezes o católico que vai pra missa também tem, então é muito relativo, gente. Não acho que tem gente tá errada por causa da vertente, não. Acho que tem muita gente dentro da Igreja Universal que vai se salvar, que tá fazendo as coisas direito, de outras igrejas. Tem muito ateu que vai pro céu. Eu, pelo menos, se eu sou Deus, eu ia adorar os ateus. Falar, esses daqui são os primeiros que se salvam. Não me enche o saco, não pede nada. Que enchendo o meu saco. Bom, Entendeu? Boa noite, capítulo 8 né, nós gente? vamos começar, vai começar os milagres de Jesus, vai mudar o tema. É isso aí. Beleza. Boa noite. Falou pra vocês. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Falou. Tchau, tchau. Tchau.